Olá, pessoal, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo modelo aí de reunião, que eu falo que são de reuniões rápidas, que vão abordar situações específicas, justamente para que a gente tenha um feedback, um conhecimento específico de algumas situações que, pela pandemia, pela ausência dos pacientes, nós não estamos tendo, tá certo? Então, resolvi gravar essa reunião, é uma reunião bem curtinha, vocês vão perceber, e, claro, se for legal, se for proveitoso, a gente pode organizar outras. O que eu vou falar hoje, rapidamente, é sobre o raio-x no derrame pleural, no raio-x de tórax do derrame pleural. Antes de falar especificamente do raio-x de tórax no derrame pleural, surge a primeira dúvida, né? Sempre falamos lá, vamos pedir um raio-x de tórax em PA e perfil, né? O tempo todo, PA e perfil, mas por que nós pedimos o raio-x em PA e não pedimos, por exemplo, em AP, tá certo? Então, isso é uma dúvida que surge. E nesses casos, sempre é interessante para chamarmos a atenção. Então, se vocês perceberem, a coluna aqui é a coluna do filme, tá certo? É a posição em que vai chegar o raio e vai ser projetado a imagem em filme, a imagem radiológica, tá certo? Então, eu mostro para vocês que um paciente, seja em posição ortostática, como é o caso aqui da figura, seja em decúbito dorsal ou ventral, os raios, eles vão chegar da máquina numa posição pegando a parte anterior do tórax para a posterior, ou chegam da parte posterior para a parte anterior, que seria o raio-x em PA, tá certo? Sabendo que o coração e o mediastino, eles têm uma posição mais anterior, uma posição mais ventral, o raio chegando no raio-x em AP, ele já aumenta a amplitude dos órgãos em posição ventral. Então, há uma tendência em ter o coração e o mediastino numa imagem maior do que devia ser. E isso, numa avaliação do raio-x de tórax, quando você não quer ver especificamente o coração, não ajuda tanto. Já na posição em PA, o raio chega na posição posterior e vai pegar o coração já numa posição posterior do raio, né, já próximo ao filme. Então, a tendência é que o coração e, consequentemente, o mediastino tenham um tamanho mais real, tá certo? E aí está a justificativa em pedirmos o raio-x póstero anterior, justamente por a possibilidade de termos a estrutura cardíaca num formato, num tamanho, numa dimensão mais real do paciente. Isso fica mais evidenciado nessas duas radiografias. Essas duas radiografias são de um mesmo paciente, tá certo? É um paciente que teve um traumatismo, foi um acidente de bicicleta, e fizeram o raio-x tanto em AP quanto em PA. Na incidência em AP, que está à esquerda de vocês, nós observamos um aparente alargamento da área cardíaca, e aqui no mediastino até mais evidente, né, um alargamento do mediastino. Pouco tempo depois, cerca de 1 hora depois, resolvem fazer o raio-x em PA, um raio-x mais adequado, e aí chama a atenção que ela é pós-anterior, porque a coluna ela começa a destacar radiologicamente, né, porque o raio chega primeiro ali na região da coluna para depois chegar nos órgãos ventrais. Porém, o coração e o mediastino, em relação ao raio-x anterior, tem as suas dimensões reduzidas. Na verdade, esta imagem, este coração e esse mediastino, ele reflete o tamanho real
dessas estruturas no paciente. Por isso que temos uma tendência a solicitar o raio-x em PA, tá certo? Tá aí justificado. Agora, em relação ao método de Laurel, primeira coisa que eu digo para vocês é que, na verdade, o método é de Rigelm Laurel, né? Rigelm, eu imagino que seja esse nome, Laurel. De novo, né, um injustiçado, porque todo mundo conhece como Laurel, mas teve outra pessoa também que contribuiu. Eu brinco que é igual a hidratação venosa de manutenção, né, o Holiday. Falamos Holiday, na verdade é Holiday Segar, né? Holiday Segar, uns falam de Segar, né? Mas o Laurel ficou mais famoso. O que é essa incidência? Então, a incidência de Laurel nada mais é que é um decúbito lateral, vocês estão vendo o paciente em decúbito lateral. Esse decúbito pode ser direito ou esquerdo, e aí a gente indica que o decúbito seja do lado da lesão, justamente por uma questão de gravidade, né? Então, o líquido, ele em decúbito lateral, ele tende a descer, então o ideal é que seja do lado da suspeita de derrame, em que os raios são horizontais, tá? Os raios são horizontais para que cheguem aqui na região do filme num ângulo de 90 graus, numa incidência perpendicular, justamente para termos uma imagem que facilite a visão de um líquido que esteja escorrendo, tá certo? Então, a sua representação, quando fazemos o decúbito lateral do lado da lesão com os raios horizontais, é que pegamos essas imagens num plano bidimensional, num plano 2D, que facilite a diferenciação de uma linha que vocês estão vendo, que se afasta da linha torácica, ou seja, por ser uma pleura visceral, uma linha de derrame pleural, tá certo? Portanto, primeira coisa que eu digo a vocês é que a incidência de Laurel, ele permite que identificamos com uma precisão maior os derrames pleurais. E aí o que eu digo para vocês em relação a isso, essa possibilidade de um exame mais fidedigno. No raio-x em PA, para que apareça um derrame pleural, uma linha de derrame pleural evidente, sugere-se que tenha pelo menos 200 ml de líquido pleural para que ele seja radiologicamente visível no raio-x de PA, para que, inclusive, tampe ali o seio costofrênico, tá certo? E sabemos que com 200 ml, esse derrame já seria até certo ponto funcionável. Na incidência de Laurel, nós temos, na verdade, uma possibilidade de visualização de imagem de derrame a partir de 50 ml, ou seja, 1/4 do volume que o raio-x em PA haveria. Então, já é a primeira vantagem. E aí, ele vê essa linha, né? E a segunda vantagem é que, num derrame pleural visto no raio-x de PA, na incidência de Laurel, eu posso observar também se esse derrame ele está livre entre o espaço pleural. Se o derrame é pleural, ele está entre a pleura parietal e a pleura visceral. Há uma possibilidade desse derrame estar espessado, que chamamos de espessamento pleural. Há a possibilidade de ter, sim, o derrame líquido, mas com septos. E aí, septos que vão obstruindo a circulação da água e formando verdadeiras lojas de líquido. E aí, no raio-x de Laurel, eu colocando o paciente em decúbito lateral, eu consigo ver se esse líquido escorre para o restante do tórax ou ele fica da mesma forma, do mesmo jeito que no raio-x em PA. Se ele ficar do mesmo jeito, sugere-se que esse derrame esteja septado, ou seja, o espessamento pleural. Se ele escorrer, aí teremos o chamado derrame livre, né? E se o derrame é livre, ele, a princípio, ele é funcionável, ele é drenável, tá certo, pessoal? Aqui, nós temos um exemplo aqui mais gritante de um derrame volumoso, né? E aí, esse aqui está muito bem visto, né? A gente vê aqui uma região de torácica do lado esquerdo normal,
e um volume de derrame, né, no Laurel está praticamente assim, em linha reta, totalmente livre, e um volume desse, claro, que tem que ser drenável, né? Por que surgiu a ideia de discutir o derrame pleural? Primeiro, porque nós estamos com essa questão da pandemia, estamos tendo poucas internações, não tivemos aí nos últimos 2 meses nenhum paciente com um derrame pleural significativo que chamasse atenção, e aí surge esse paciente no pronto-socorro, que acabou indo para o HCB, por causa para questões de avaliação de drenagem pleural, mas resolvi passar para vocês aqui. Então, um paciente que teve no pronto-socorro com um quadro de pneumonia interna, faz um raio-x em PA, aí eu digo para vocês em PA justamente pela presença da coluna ali, que dá a impressão que ela está à frente do coração, quer dizer, o raio pegou primeiro a coluna, pegou uma resistência posterior primeiro e depois pegou a área cardíaca, e o pulmão direito completamente normal, o esquerdo no seu terço superior normal, porém, a partir desta região aqui, a gente começa a ter um velamento, uma opacidade, que a princípio era sugestivo de pneumonia, porém, a gente olhando aqui a linha do tórax, a gente vê essa imagem aqui, ó, fazendo uma espículazinha e voltando, né? Provavelmente alguma cisura aqui, e aí tem líquido, a pleura entra na cisura, né? Então tem líquido entrando na cisura e voltando. Então temos aqui um pequeno derrame pleural, né? Nesta imagem associado a um processo pneumônico. Isso associado ao fato que o seio costofrênico desse paciente também parece estar velado. No dia seguinte, o paciente piora clinicamente, é resolvido fazer um novo raio-x. O raio-x mostra que aquele terço superior que estava preservado começa a velar também, então a gente tem um aumento da opacidade e há uma diferenciação de contraste desta região aqui mais inferior para mais superior, sugerindo o quê? Que à medida que a gente passar aqui, a gente vê uma linha passa no PRI aqui, uma linha que provavelmente é uma linha de derrame pleural, que o líquido tornou essa imagem mais branca que a parte superior, tá certo? Como o paciente é pediátrico e o paciente está deitado, há uma possibilidade também dessa imagem mais embaçada aqui que vocês estão vendo, ter líquido também, tá certo? Então o líquido está um pouco escorrido. Mas, com esse aumento do derrame, eu tenho que saber se eu posso funcionar, se eu posso drenar esse derrame, tá certo? Aí surge a possibilidade da incidência de Laurel, justamente por isso, tá certo? Eu não quero, neste caso específico, saber se um paciente que tem um derrame mínimo ao raio-x ortostático, se no Laurel eu vou ver uma quantidade maior, aquela questão dos 200 ml, 50 ml. Aqui não, aqui eu já sei que o derrame é volumoso, porque aqui a imagem em PA já está me mostrando. O que eu preciso ver é se no Laurel esse derrame está livre, se esse derrame é drenável. E aí, na próxima imagem, acabou que na hora de tirar a foto, né, ficou errado, né, então aqui a gente vê o lado esquerdo, mas de qualquer forma, assim, errado se você fosse ver numa questão de direita e esquerda. Mas sabemos que esse raio-x tinha que ser feito com o decúbito lateral esquerdo, porque a pneumonia estava do lado esquerdo. Então, analisando o lado esquerdo, que é onde o líquido vai escorrer, a gente observa que essa linha de derrame pleural, vocês estão vendo aqui, ela foi até o ápice do pulmão, ou seja, ela está completamente livre. Então, não tem septos, esse derrame é drenável, consequentemente, esse paciente foi encaminhado para o Hospital da Criança para fins de drenagem. Ah, mas a ecografia é melhor sim, a ecografia me mostra o líquido, faz estimativa de volume, vê septos, né? Tomografia e ressonância muito mais, com uma perfeição maior, inclusive com uma sugestão maior de empiema ou não. Porém, pessoal, nós temos um exame que é barato,
que é disponível na maioria dos serviços secundários, terciários, e de fácil acesso por isso. Então, não se recomenda realizar ecografia e tomografia, sabendo que o raio-x ele resolve a maioria dos casos. Ecografia, tomografia e ressonância vai ser reservado para os casos de dúvida diagnóstica, tá certo? Foi só uma pequena explanação aí para tirar algumas dúvidas. Fico à disposição aí de vocês pelo WhatsApp, tá? E aí depois se vocês me dão aí o feedback pelo WhatsApp ou ao vivo, para saber se a gente faz mais aulinhas curtas como essa, para tirar pequenas dúvidas aí de vocês, tá certo? Por fim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu não quero nada do Flamengo. Eu sou tudo pelo Flamengo. Obrigado.